Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana do Soul Contagious e eu vou gravar uma tag que eu mesma criei. Na verdade eu criei essa tag junto com a Ana Lu do Minha Vida Como Ela É e como vocês podem ver pelo título, é uma tag que a gente resolveu criar para falar sobre novelas, que é uma coisa que eu e ela gostamos muito desde pequenas e a gente achou que era um tema legal para tag porque eu acho que novela é uma coisa muito brasileira, sabe, da nossa cultura. Mesmo que você não assista novela, você sempre meio que sabe o que está acontecendo, que novela tá passando, tem que ser assim, uma pessoa muito fora da vida pra você não ter noção de alguma novela, pelo menos uma na sua vida você vai saber. Então são perguntas sobre o universo noveleiro pra gente poder fofocar um pouquinho sobre isso. Primeira pergunta, qual a primeira novela que você assistiu? Então, meus pais são um pouco politicamente incorretos nessas coisas de colocar limites. E a primeira novela que eu assisti foi Por Amor. E eu tinha 4 anos na época, ela passou em 98. Eu acho que as lembranças que eu tenho dela vieram da vez que eu assisti Ela Não Vale a Pena Ver de Novo, porque eu já estudava de manhã. E foi a glória da minha vida assistir essa novela. Mas eu realmente assisti quando ela passou pela primeira vez, porque em casa a gente tinha muito costume de jantar, assistir Jornal Nacional e ver novela. E eu sou filha única, então eu ficava na sala com os meus pais ali fazendo minhas coisas, mas eu obviamente prestava atenção no que tinha na TV. Qual a novela que você lembra de ter rolado o melhor frisson coletivo? Eu resolvi falar de Avenida Brasil porque foi um frisson coletivo virtual. As pessoas sempre usam o Twitter para comentar a novela, programa de TV, mas é muito de nicho. E na época de Avenida Brasil, eu lembro que a minha timeline inteira comentava, independente do nicho. A hora que a novela começava, todo mundo subia hashtag oi, oi, oi. Todo mundo colocou o avatar congelado nos últimos capítulos da novela. E eu lembro que na internet só se falava disso. Já tinha meme, tinha gif. Foi a primeira vez que eu vi gif de novela na minha vida. Então foi muito divertido. E outra legal também, mas foi pessoal, foi com Cheias de Charme, a novela das empreguetes. Foi um frisson coletivo particular, porque todos os meus amigos estavam assistindo a novela. Então era muito legal que a gente fazia live no WhatsApp todo dia, a gente comentava a novela inteira trocando mensagem. E eu lembro que no capítulo que saiu o primeiro clipe das empreguetes, que era uma coisa que a gente estava esperando muito, eu tava no casamento e não tinha como eu ver na hora. E era na beira de um lago, não tinha sinal de celular. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando a gente chegou na cidade foi entrar na internet logo pra ver o clipe, desesperado, e todo mundo tinha me mandado mensagem. Foi uma loucura. Meu pai ficou muito decepcionado comigo nesse dia. Qual o seu autor favorito? Essa é um pouco polêmica, porque meu autor favorito é o Manuel Carlos. E eu sei que as novelas dele têm um milhão de problemas, eu acho os diálogos horríveis. Tem uns 10 anos que ele não faz uma novela boa. E eu nem sei se as novelas que eu amo são realmente boas. Elas não têm representatividade nenhuma, é meio machista, é super brega. Mas ele é o único autor que eu sempre assisto as novelas dele por causa dele, entendeu? Tipo, eu vou ver a novela porque é do Manuel Carlos, nem sei a trama, e porque eu gosto muito dessa coisa de cotidiano. Eu vou falar isso em outra categoria, mas tipo, meu plot preferido de novela é drama de família. E ele faz isso como ninguém. Então, meu autor favorito é o Manuel Carlos. Novela mais irritante que você acompanhou mesmo odiando? Essa é muito fácil, porque a recente foi Em Família, a última novela do Manuel Carlos, que foi, meu Deus, que novela pavorosa. Foi horrível em todos os sentidos, mas eu assisti do primeiro ao último capítulo. E o pior é que ela era tão horrível e tão absurda, tinha personagens tão podres, que ela ficava boa de assistir, porque era um nível de nonsense tão grande que eu ficava ansiosa, sabe? Tipo, meu Deus, o que vai vir agora? E eu assisti ela até o final, eu até fiz um post falando do ódio que eu sentia por cada personagem da novela, porque era uma relação irracional, assim, não sei por que eu assistia, mas eu assistia. Uma novela que todo mundo amou menos você e uma novela que todo mundo odiou menos você. Novela que todo mundo amou menos eu não sei se é realmente todo mundo, mas eu escolhi Caras e Bocas, foi uma novela das 7, que era aquela do macaco pintor, que tinha o Marcos Pasquim, e a Isabelle Drummond fazia uma patricinha que todo mundo amava e eu detestava ela. Eu escolhi porque meus amigos assistiam e amavam essa novela. Até um amigo meu que se diz super alheio do mundo, do tipo que pergunta quem é a Beyoncé, ele assistia Caras e Bocas e amava. Eu achava a novela ridícula e eu tinha muita raiva daquele macaco pintor. Eu tenho muita raiva do Marcos Pasquim. Eu odiava a Isabelle Drummond nessa novela. Enfim, eu odiava tudo sobre ela. Agora, uma novela que todo mundo odiou, menos eu, que eu lembro foi Insensato Coração. Foi uma novela das 8, relativamente recente, que era com a Glória Pires, que era a protagonista. E ela começou muito boa e depois ela ficou horrível.
mas eu assistia mesmo assim, que eu tinha um apego irracional pelos personagens. E outra foi Bang Bang. Toda vez que eu falo dessa novela, as pessoas, meu Deus, essa novela foi ridícula. E, gente, eu amava. Bang Bang era uma novela de faroeste, que a protagonista era Fernanda Lima. Mas o mocinho era o Bruno Garcia, eu adoro ele. E ele era muito engraçado. E eu assistia principalmente porque eu chipava muito o casal do Guilherme Berenguer com a Aline Moraes, que ela chamava Penny Lane. Isso era incrível. Tinha o Dr. Harold também, era uma novela muito engraçada. As pessoas não assistiam porque elas eram bobas. E depois eu fui descobrir que o Antônio Prata escreveu um pouco do roteiro dessa novela e tudo fez sentido. Ele escreveu Avenida Brasil também. Enfim. Melhor plot. Como eu disse, eu gosto de drama familiar. É meu tipo de novela favorito. E aí, a gente tem A Vida da Gente. Essa novela perfeita, que a trama dela, eu gostava porque ela não tinha vilão. Então todos os conflitos que tinham na novela, e eram muitos conflitos, eram simplesmente por causa de coisas da vida, sabe? Tipo, dava umas merdas lá e você tinha que lidar com isso, igual todo mundo, né? Só que essa era uma confusão muito grande, porque tinham duas irmãs, a Ana e a Manu. E aí a Ana era tipo a menina estrela e a Manu ficava de canto, né? E a Ana namorava escondido com o Rodrigo, não sei por que eles namoravam escondido. E ela ficou grávida dele. E acho que um pouco depois de ter o neném, ou ainda grávida, ela e a Manu sofreram um acidente de carro. E a Ana ficou em coma, num estado que assim, eles não sabiam se ela ia acordar. E aí a Manu, irmã dela, pegou a filha pra criar, porque a mãe rejeitou porque era filha do Rodrigo. Aí a Ana começou a criar a menina, esqueci o nome dela, menina chata pra cacete. Começou a criar, e o Rodrigo, junto com o Rodrigo. E ao longo dos anos, eles foram se aproximando e tal, e eles se apaixonaram, e eles casaram. E foi legal porque isso não foi de um dia pro outro, sabe? Foi realmente uma construção gradual de um relacionamento. Você torcia pra eles ficarem juntos. Só que aí, 7 anos depois, a Ana acordou, e aí ela se recuperou super rápido, sabe? A falar, andar, enfim, ter uma vida normal. E aí ela vê a irmã dela casada com um cara que era namorado dela, cuidando da filha dela, que chamava a irmã dela de mãe, né? E era uma situação complicada. Tipo, a menina sabia que a Ana era mãe dela, a Manu levava ela no hospital. A Manu falava que não era mãe dela, que ela tinha a mãe Manu e a mãe Ana. Mas, gente, imagina a cabeça de uma menina de 7 anos. Só que aí a Ana também é uma situação complicada. É tudo muito complicado nessa novela. E eu chorava todos os capítulos, porque era muito desespero, era muito real. E era uma novela muito maravilhosa e não existe melhor plot que esse. Melhor Zé Maier. Eu escolhi, eu não tenho certeza se esse é o nome dele, eu acho que é o Pedro, de Laços de Família. Que eu gosto do Zé Maier porque ele já tem essa persona de ser canastrão e tal. Em Laços de Família ele era meio que peão, ele trabalhava no Aras. E ele era primo da Helena, que era a Vera Fischer. E eles tinham um amor ali passado e tal, e que depois eles voltaram a ficar juntos. Aí tinha a Iris, que era a Débora Seco, que gostava dele, e eles brigavam, e ele gostava da Helena Ranaldi, brigava com ela também. Muitas brigas, muitas mulheres, muita canastrice e cavalos. Melhor Zé Maier. Top 3 casais. Vamos lá. Antes eu quero fazer uma menção honrosa para um casal que não ficou junto no final, é que é a revolta da minha vida, que é a Doralice e o Jesuíno de Cordel Encantado. Eu fiquei com ódio dessa novela porque eles não ficaram juntos, porque a Sucena ela é idiota e a Doralice era maravilhosa e ela tinha que ficar com o Jesuíno. Depois, Miguel e Luciana. Eles têm um problema porque depois que eles ficaram juntos, eles ficaram insuportáveis. Mas o antes foi muito intenso, sabe? Porque eles demoraram muito pra ficar juntos. Porque ela era namorada do irmão dele. Aí ela sofreu um acidente, ficou paraplégica, ele era o médico dela. Ai, gente, a novela é tão bom. E eles demoraram muito pra ficar juntos, né? E o dia do primeiro beijo, meu Deus do céu, eu pensei que minha vida fosse parar. Porque foi muito intenso, sabe? Foi muito real. E eu chorei horrores no casamento deles. Eu choro até hoje se eu assisto no YouTube. Mas depois eles ficaram chatos. Mas assim, esse período antes foi incrível. Meu outro casal favorito, Olavo e Bebel, de Paraíso Tropical. Eu não lembro de nada dessa novela, só dos dois. Mas eles eram muito sensacionais, porque o Olavo ele era o vilão da novela, era o Wagner Moura. E a Bebel era uma prostituta, Camila Pitanga.
E eles eram divertidos juntos, eles eram tão errados, sabe? Eu achava legal que ela humanizava ele e ele humanizava ela. Era um casal muito gostoso de se assistir, eles tinham uma química absurda e eles eram a estrela da novela. E o meu casal favorito da vida, muita gente não vai lembrar porque eles eram muito coadjuvantes, que foram o Diogo e a Luciana, de Mulheres Apaixonadas, que era o Rodrigo Santoro e a Camila Pitanga, as duas pessoas mais bonitas do Brasil. E eles eram primos de primeiro grau, que eles namoraram na adolescência, mas agora não mais. Mas eles ficavam naquelas paquerinhas, assim, eles tinham o bordão que era amor de primo não acaba nunca. Ai, que eu amo! E quando eles ficam juntos, que o Diogo ele era casado, aí ele separa e vai morar um tempo nos Estados Unidos. Aí quando ele volta de surpresa na casa da Luciana. E aí ele tá lá batendo a campainha, assim, quando ela abre a porta, ele tá encostado no batente, de boné, e começa a tocar a música dos dois e... Ai, saudades. É, meus casais favoritos, então. Top 3 vilãs. Vamos lá. Objetivamente, Nazaré Tedesco, acho que indiscutivelmente a melhor vilã de todos os tempos. Ela matava as pessoas jogando elas da escada e jogando um secador em banheira de motel. Melhor vilã. Laura Prudente da Costa, de Celebridade, melhor cachorra de todas. Ela era sensacional, eu amo a Cláudia Abreu. E aí eu tinha colocado a Carminha depois, porque é a melhor vilã dessa fase recente de novela. Mas eu não posso colocar a Carminha e não falar da Iris, de Laços de Família. Porque a Iris, que era a Débora Seco, foi um marco na minha vida. Uma vez um amigo meu veio aqui em casa e escreveu Judas no meu espelho de batom, porque a Iris é realmente uma presença constante nas nossas vidas, nas nossas lembranças e nas nossas conversas. Então eu não posso ficar sem falar dela, porque o meu melhor Zé Maier é o Pedro, então ela tem que ser minha melhor vilã. Novela de roça favorita. Eu coloquei Sim a Moça, porque eu amei muito essa novela, eu assisti ela 2 vezes, quando ela passou e não vale a pena ver de novo. Porque assim, a Moça e o Rodolfo, eles eram um dos meus casais favoritos, junto com o Boanerges e a Emerenciana, que eram os pais dela, que eles eram ótimos também. Mas eu lembrei de uma outra novela que eu amei muito, que foi Paraíso, que foi um remake, que era a novela da Santinha, que era a Natália Dill e o Heriberto Leão, que era uma novela muito gostosa também. Então fica aí as duas. Top 3 crushes. Isso é difícil, porque eu tenho crush por tudo. Mas vamos lá. O primeiro foi o Miguel, de Viver a Vida, que era o Matheus Solano. Ele interpretava gêmeos, mas só o Miguel era legal. E ele era maravilhoso, ele ficava sorrindo a novela inteira e ele cresceu muito ao longo da trama, sabe? Ele era uma delícia de pessoa e eu queria o Miguel pra me amar, igual ele amava a Luciana. Depois foi o Elano, de Cheias de Charme, que foi o Humberto Carrão, que ele é o tipo bom moço que eu sempre amo, que ele era estudioso, trabalhador e menino prodígio, e ele amava muito a Cida, sabe? O amor deles era muito lindo, e ele gostava muito dela, e era muito fofo. Eu queria que um dia alguém gostasse de mim, igual ele gostava da Cida. E ele era muito lindo. E também tem o Vicente, que é uma crush recente, ele está no ar agora em Império, mas é uma crush muito mais pela aparência, porque eu acho o Vicente muito babaca às vezes. Mas ele tá muito bonito, Rafael Cardoso, gente, aquela barba. E ele vestido de chefe o tempo inteiro, sabe? É uma coisa que eu não sei lidar. Então, Miguel, Elano e Vicente. Troféu Maneco. Foi muito difícil escolher, porque eu amo muito Laços de Família e Mulheres Apaixonadas. Mas eu lembrei que eu já escrevi uma fanfic de Mulheres Apaixonadas, quando eu tinha 8 anos de idade. Então, assim, não tem como ser outra novela. Melhor bordão. Eu odeio bordão de novela. Eu acho que enche o saco muito rápido. Eu detesto quando as pessoas estão falando bordão de novela na rua. Eu acho que é legal por uma semana, depois enche o saco. Mas bordões que nunca me encheram o saco pra mim e que sobreviveram até hoje, acho que já tem mais de 10 anos, são os do Giovanni Prota, Senhora do Destino, que é o Filomenal, o Tempo Urge, essa Sapucaí é Grande, e os da Nazaré também, principalmente o Sinto de Longe cheio de couro. Ai, melhor bordão. Lembrei também do Gil Clone, tipo Arder no Mármore do Inferno, Ser Feminista do Cairo, Vai Ter Muito Ouro, Inxalá, os do Tio Ali, eu lembro que eram muito bons, e o da Dona Jura, que é o Né Brinquedo Não. São bordões que marcaram e não encheram o saco. Onde eu estava? Melhor mistério.
Eu odeio mistério de novela porque é sempre decepcionante. A Globo acertou uma vez com Vale Tudo e tenta ficar repetindo isso pra sempre, só que nunca dá certo, porque ou é uma coisa muito óbvia, então você que ficou pensando em mil teorias fica frustrado, ou então é uma coisa que não faz o menor sentido. O Lineu Vasconcelos, por exemplo, foi a Laura que matou ele, mas gente, a Laura era a pessoa mais óbvia, sabe? Foi muito sem graça. Toda vez que falam de mistério, eu lembro do segredo do Gerson, que foi a revelação mais ridícula de todas. Eu nem via essa novela, nem lembro que novela que era, mas era um personagem que tinha um segredo obscuro, que assim, um segredo que terminava casamentos e tal, e que ele ficava no computador vendo esse segredo. Todo mundo pensava que era uma coisa muito pesada, tipo pedofilia. E no final descobriram que ele tinha um fetiche escatológico. Assim, não é uma coisa que você deseja, sei lá, pro seu parceiro, ou vai que você deseja. Você vê, gera dúvidas, né? Mas certamente Two Girls One Cup não é nada perto de necrofilias ou filia, coisas que eu estava cogitando. Então toda vez que me fala de mistério, eu lembro do segredo do Gerson e não vale a pena você dedicar seu tempo e suas teorias a esse tipo de coisa. Troféu Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Eu escolhi O Rei do Gado, porque quando eu vi a propaganda Não Vale a Pena Ver de Novo, eu fiquei, meu Deus, essa novela foi maravilhosa, eu amo essa novela, não sei o que, blá blá blá. E eu lembrei que eu nunca tinha visto a novela. Sabe, eu não sabia nada da trama, eu não lembrava de nada. Eu lembro da novela passar, mas eu acho que eu era muito nova, não sei, acho que eu não assistia, eu não lembro. Mas na minha cabeça eu amava, então eu nunca te vi, sempre te amei. Uma novela antiga que você queria que fizessem remake. Eu sou um pouco contra remake, eu acho que ia ser muito mais negócio se eles simplesmente repetissem a novela. Porque com remake a gente ganha a trama, mas perde o elenco, que eu acho mais legal. Então uma novela que eu queria muito ver, por exemplo, é Roque Santeiro. Mas eu não consigo imaginar Roque Santeiro sem a Regina Duarte, o Lima Duarte e o Zé Wilker. Sabe, acho que não faz muito sentido, então não tem nenhuma novela que eu quisesse ver um remake. Novela mexicana favorita. Vou falar a única que eu assisti, porque eu não tinha muito costume, em casa a gente nunca via SBT. E a Usurpador eu assistia algumas vezes picado, nas milhões de vezes que passou, mas eu nunca vi ela inteira. Mas a que eu assisti então foi Rebelde. Eu tive minha fase Rebelde e eu realmente gostava. Eu gostava tanto que, nossa, queimar totalmente meu filme agora. Mas a minha fanfic favorita de Harry Potter é uma fanfic que é inspirada em Rebelde, onde o Draco e a Gina fazem, tipo, às vezes de Diogo e Roberta, que é o meu casal favorito de Rebelde. Então, está aí essa revelação pra vocês. E eu gostava mesmo, tanto que anos depois, no Boomerang, domingo à tarde, passava Rebelde, e eu reassisti. Eu tinha os DVDs, eu tinha 2 DVDs do RBD. Enfim, né, gente? Momentos. Minissérie ou novela das 11 favorita. A Ana Lu brigou comigo porque ela nunca assistiu novela das 11, mas tem minissérie também, não sei se ela não prestou atenção. Eu inventei essa categoria pra falar de Capitu. Foi minha minissérie favorita porque foi baseado em Dom Casmurro, que é um dos meus livros preferidos. E foi a coisa mais linda do mundo, porque era uma coisa meio anacrônica, a trilha sonora era moderna, que tinha o tema O Elephant Gun, do Beirute, que era a música do Bentinho da Capitu, e tinha um cenário meio de teatro, era uma coisa desconstruída. A cena da Capitu e do Bentinho no portão, que eles estão deitados assim com um giz, é incrível a cena. E a Maria Fernanda Cândido fez a Capitu depois, e eu sempre imaginei ela como a Capitu. Então foi muito legal e eu queria até o DVD dessa minissérie, porque foi uma coisa muito linda mesmo. Top 3 músicas de abertura chiclete. Eu descobri que eu tenho amnésia de abertura. Eu coloquei as que eu lembro, que foi o Kuduro, né, de Avenida Brasil, o Oi Oi Oi, que contagiou todo mundo, Não Vou Cantar. Lembrei do Ex My Love, Tia de Charme, da Gabi Amarantos, todo mundo ficou cantando Ex My Love, Ex My Love, enfim. E eu vou copiar essa da Ana Lu, porque eu não lembrava de outra, que é a abertura de Sim a Moça. Eu lembro que meus amigos na escola ficavam cantando essa música, uma versão politicamente incorreta dela, que eu definitivamente não vou cantar pra vocês, mas que existe. Música tema de casal ou trilha sonora favorita. Eu escolhi 3 músicas como tema de casal, que são Ai Que Saudade de Você, com a versão do Zé Cabaleiro, que tá no ar agora, do Vicente e da Cristina. Eu acho que eu torço pra eles ficarem juntos só por causa dessa música, porque quando ela toca, todo casal faz sentido.
entendeu? E é muito lindo quando estão os dois. E aí eu lembrei de Save Me, dos Hanson, que era o tema da Camila e do Edu, de Laços de Família. E a outra música deles era a Balada do Amor Inabalável, do Skank, que também era muito bom. Mas o meu tema de casal favorito é o tema do Diogo e da Luciana, que, pasmem, é uma música do Jota Quest. Eu odeio Jota Quest, mas Amor Maior, que é a música que toca quando a Camila Pitanga abre a porta e o Diogo tá lá lindo, de boné, esperando ela, é Amor Maior, e eu escuto essa música, eu até tenho um friozinho na barriga até hoje, porque eu lembro dos dois e a música deu muito certo, e é meu tema favorito. E novela que tem a melhor trilha sonora que eu lembro foi Laços de Família. Favorita das 6, das 7, das 8. Das 6, A Vida da Gente. Das 7, Cheias de Charme. Das 8, Mulheres Apaixonadas. Melhor mocinha e protagonista mais irritante. Lembrar uma mocinha é muito difícil, porque eu odeio todas. Mas eu coloquei a Manu, de A Vida da Gente, que é a Marjorie este ano, porque simplesmente ela não era vítima, sabe? Eu odeio... O pior das mocinhas são que todas são vítimas, todas são idiotas. E a Manu, ela não era nem vítima e nem idiota, ela corria atrás das coisas que ela queria, ela brigava, ela tava errada às vezes, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar errado de vez em quando também, pra ser real, né? E eu gostava muito dela, eu torcia muito por ela, e é a minha mocinha favorita. E mocinha mais irritante, Luísa, de Em Família. 1000 níveis de ódio por essa pessoa, porque ela era burra, ela era a pessoa mais burra de todas as novelas do mundo, e ela era egoísta. Sabe, ela achava que o mundo girava em torno dela. A pessoa era tão doente na cabeça que ela tava namorando o cara que foi o namorado de infância da mãe dela, que no dia do casamento ele foi preso porque ele enterrou o pai dela vivo, e no dia do casamento ele foi preso e matou o avô dela de infarto. E aí, quando a família inteira ficou contra o namoro dos dois, ela ficava chorando e falava que ninguém queria vê-la feliz. Porque esse era o único problema do que as pessoas tinham com o Laerte. A gente não quer ver a Luísa feliz, então vamos ser contra isso. Não é porque ele quase matou o pai dela, não é porque ele enterrou o pai dela vivo, não é porque ele matou o avô dela. É porque a gente não quer ver ela feliz. Essa era a lógica da Luísa. E eu preciso falar da Camila, de Laços de Família, porque ela ficou lembrada como a personagem que tinha câncer. Todo mundo lembra dela raspando o cabelo ao som de Love by Grace, mas ninguém lembra que antes dela ficar doente, ela era um pé no saco, ela era insuportável. Meu Deus, eu fui rever Laços de Família no YouTube há uns anos atrás e eu tinha vontade de pegar meu computador e quebrar por causa da Camila. A Iris tinha toda a razão de escrever Judas no banheiro dela, toda. Novela subestimada. Coloquei Cama de Gato, que foi uma novela das 6, que a Camila Pitanga era protagonista. Essa hora vocês já devem desconfiar que eu amo a Camila Pitanga. E eu nem lembro a trama da novela, mas eu lembro que eu amava, eu assisti do começo ao fim, que é uma coisa rara. E era uma novela super gostosinha. Eu lembro que teve uma menina que morreu na novela e eu chorei horrores. A Camila Pitanga, acho que ela era empregada doméstica, uma coisa assim. E uma coisa que pouca gente sabe, que essa novela é do João Emanuel Carneiro, que é o queridinho, autor de novela, né? Acho que foi uma das primeiras novelas dele. Era uma novela realmente muito boa e as pessoas não lembram. Então, Cama de Gato, se algum dia passar não vale a pena ver de novo, assistam. Ator mirim mais irritante. A Ana Lu falou da Clara Castanho no vídeo dela, que realmente, ela em Viver a Vida era a criança mais detestável da história. Mas, gente, eu odeio muito a Bruna Marquezine, desde que ela era a Salete. Eu sei, a Salete perdeu a mãe, história trágica, mas a menina era insuportável, ela não parava de chorar. E depois ficava vendo Anjo, sabe? Aí depois, em outra novela, ela fez uma menina que era cega, que também era insuportável. E eu não consigo gostar dela, porque todos os personagens eu lembro da Bruna, da Salete e da menina cega, e não dá pra gostar. Sabe? E eu detesto ator mirim no geral, então pode ser qualquer um, porque eu odeio todos. Mas a Bruna Marquezine é especial. Novela que sua mãe não deixava você ver. Como eu disse, minha mãe tinha pouco critério nisso de não deixar ver novela. Mas por algum motivo ela não me deixava ver Torre de Babel. Não sei porquê, ela não me deixava ver Torre de Babel. E presença de Anitta foi que a Ana Lu falou, né, que é o grande estigma na vida de acho que todo mundo da minha geração. Mas minha mãe não deixava eu ver porque ela não deixava eu ver nada que passava depois das 10 da noite. Então, fosse presença de Anitta, fosse outra coisa, eu não ia poder ver mesmo. Novela que você se arrepende de não ter visto. Coloquei a favorita porque teve uma época da minha vida que eu parei de ver novela. Porque minha mãe começou a dar aula à noite. Então eu ficava em casa sozinha e pela primeira vez na vida eu tinha TV só pra mim. E aí eu comecei a ver série de TV que passava à noite, né? E eu parei de ver novela por alguns anos.
E mesmo depois que minha mãe voltou a ficar em casa, eu não via mais novela com ela. Eu ficava no computador. E aí a Favorita passou nesse meio tempo, e é uma novela que todo mundo comenta, que foi muito boa. Todo mundo tem lembranças, acho que tem até bordões dessa novela, e eu não assisti, eu fico muito triste de não participar disso. Então foi a Favorita. Se pudesse escolher um papel para interpretar em qualquer novela, qual seria? Coloquei qualquer uma das empreguetes de Cheias de Charme, porque foi uma novela muito divertida, eu acho que deve ter sido muito gostoso de interpretar. Minha empreguete favorita era a Penha, que era a Thaís Araújo, né? Mas eu confesso que eu queria ser a Cida, porque a Cida fica com o Elano, que é meu crush novelístico. Então, ou as empreguetes ou a Doralice, de Cordão Encantado, porque ela lutava com os cangaceiros e a Natália Dill tava maravilhosa e era uma novela muito incrível, que eu também amei muito. Então, ou alguma das empreguetes ou a Doralice. Top 3 Malhação. Ai, gente, eu amo Malhação. Primeira, indiscutivelmente, a da Vagabanda, né, que era a Letícia e o Gustavo, que foi sensacional. Segunda, polêmica, Malhação ID, aquela com o Fiuk, que é uma coisa também que todo mundo odiava e acho que só eu e a irmã da Tari gostávamos. Mas, gente, ela era maravilhosa. É porque a trama dela era idêntica à da Vagabanda, sabe? Era tipo um mocinho meio playboy que gostava de música, que se apaixona por uma mocinha que era pobre e é super engajada, ativista, e eles brigavam muito e no fim ficam juntos. Eu amo casal que briga. E era tão igual que até tem um episódio que eles vão pro acampamento e aí os dois, tanto a Letícia e o Gustavo como a Cris e o Bernardo, por algum motivo eles vão embora antes do acampamento e eles ficam perdidos porque tem uma tempestade. Igual. E nas duas foi maravilhoso. E na do Fiuk ainda tinha uma coisa muito boa, que tinha um anônimo que ficava mandando cartas para os dois para tentar juntar os dois. Então fazia várias armadilhas para eles descobrirem que se amam. E, gente, isso é sensacional. E a outra foi a mais recente, que foi a da Lia e do Dinho, que era a Alice Wegman e eu esqueci o nome do Dinho. O único problema dela é que do nada, no meio da malhação, eles tiraram o Dinho. Acho que teve algum problema, que ele foi fazer outra novela, não sei. Tiraram ele. E depois que tirou ele, ficou muito ruim. Ah, e tinha outro casal favorito, gente. Brutinha, dessa malhação, que era a Fatinha e o Bruno, que também foram sensacionais. Mas malhação foram essas minhas favoritas. Moda de novela que você aderiu. Anel Pulseira, da Jade, que acho que todo mundo usava. Outra que eu usava era o Colar da Cristal, que era aquela novela da Sandy, que ela era hippie, que ela tinha um colar azul de conta, assim, que tinha um negócio que parecia um crucifixo no final, que eu tinha. E a outra foi a Darlene, de celebridade, que era a Débora Seco, que uma vez eu fui numa festa fantasia vestida de Darlene, que era uma saia jeans plissada, com blusa cor-de-rosa e uma sandália com meia, que ela sempre usava. E eu usei isso numa festa. Então, por último, top 5 novelas da vida. Eu escrevi super assim, de cara, sabe? Que é pra ser honesta e não pirar muito, que foi A Vida da Gente, Mulheres Apaixonadas, Laços de Família, Senhora do Destino, Cheias de Charme e não se fala mais disso, senão eu vou mudar de ideia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi muita tagarelice de novela, então se você aguentou até aqui, muito obrigada. Eu vou indicar para essa tag a Dani, do Sem Formol Não Alisa, que eu sei que é muito noveleira também e gosta de fazer vídeo. Mas se você gostou da tag, por favor, responda. Deixa o link aqui para eu poder assistir também, que eu vou me divertir muito. É isso, obrigada por terem assistido. Tchau!